Paraná. Oferecimento: Viscard faz muito mais por você e Unimed Londrina. Boa quinta-feira para você ligado na RPC, ao vivo nesse começo de meio-dia Paraná, a Zona Norte de Londrina. Tem mudanças na divisão das regiões da nossa cidade. A Zona Norte, por exemplo, passará a ser dividida em Zonas Norte 1, 2 e 3. Já a Gleba Palhano, que muita gente considera a Zona Sul, oficialmente será a Zona Oeste, junto com bairros como Bandeirantes e o Leonor. Já vamos explicar tudo isso para você. Nesse começo de meio-dia Paraná, vamos trazer também o assassinato de uma mulher hoje cedo em Londrina. O assassino dela, logo depois, correu para frente da PEL 1 e acabou sendo morto. Uma grande correria por lá, um evento estava sendo realizado e esse homem, após matar a mulher, acabou sendo morto também. A Vanessa Navarro já está por lá e daqui a pouco vem ao vivo com todas as informações desse assassinato da mulher e da morte do homem logo em seguida. O Meio-Dia Paraná vai trazer também a apreensão de mais de 2 toneladas de maconha aqui na nossa região. Foi na BR-369, operação da Polícia Rodoviária Federal. As definições do futuro dos ambulantes. CMTU e Secretaria do Trabalho discutem o que fazer com os vendedores que não poderão mais montar barracas no centro de Londrina. E a conclusão da perícia no reservatório que se rompeu em Jataizinho. Um laudo aponta falha estrutural no projeto dessa obra. Tem ainda a cobrança de feirantes do Cincão por reforço na fiscalização na Avenida Samuel Quinde. Rachas estão colocando em risco os trabalhadores que fazem a montagem das barracas. É motos empinando, aquelas motos barulhentas, é gente tirando praticamente entre aspas raspa, passando correndo, rachas, né? Um entre o outro. No horário que o pessoal está montando as barracas de feira. Então, é perigoso. Sim. E ainda a conclusão da fiscalização do PROCON em postos de combustíveis de Londrina. E a derrota do Tubarão por 3-1 no Estádio do Café. A torcida ficou na bronca com o Leque ontem à noite. Estes são alguns dos destaques do Meio-Dia Paraná desta quinta-feira, 25 de maio de 2023. É o seu Meio-Dia Paraná. Já começou. Vou fazer um resuminho sem sonora agora. Agora, 11h49, uma mulher foi assassinada hoje pela manhã na zona sul de Londrina e logo em seguida o assassino correu sentido a PEL 1 e lá acabou sendo morto. A Vanessa Navarro está acompanhando toda essa história e já chega agora com as primeiras informações. Ela que ao longo do Meio-Dia Paraná vai trazer entrevistas e também outros detalhes dessa investigação. Seja bem-vinda, Vanessa. Bom dia, Alberto. Bom dia para todos. Pois é, uma ocorrência ainda em andamento que movimentou bastante a polícia. Aqui a gente está em frente à unidade 1 da Penitenciária Estadual de Londrina, que fica aqui no Jardim Acapulco, né, perto do terminal do Acapulco, na zona sul da cidade, e onde ocorreu o desfecho, então, desse caso ainda que carece de investigação aí pela polícia, enfim, algo que ainda tem desdobramentos nesse momento. Como é que tudo começou? Foi lá no Jardim Tarobá, fica alguns quarteirões daqui, aqui também na Zona Sul. Um homem acabou matando a mulher dele com golpes de faca e também tiros. Vizinhos ouviram os pedidos de socorro, também gritos, os disparos, chamaram a polícia, que ao chegar ainda encontrou a mulher com vida, mas pouco depois ela acabou não resistindo aos ferimentos. Enquanto eles faziam esse atendimento, souberam também que o autor dos disparos, né, do feminicídio, havia fugido a pé. Então a polícia já começou ali a se movimentar, né, para ir atrás dele, mas nem precisou fazer buscas, porque esse homem veio andando a pé justamente até aqui
perto de um dos portões de acesso à Penitenciária Estadual de Londrina, onde ocorria um evento grande de segurança pública, então já havia muita movimentação de agentes penais aqui em frente. E esse homem, segundo a Polícia Militar, ele já chegou se ferindo com golpes de faca, ferindo a si mesmo, e aí ele partiu para cima dos agentes que dispararam contra ele. Ele acabou morrendo, não se sabe se em decorrência dos ferimentos que ele mesmo fez, em decorrência desse tiro, enfim, isso tudo vai ser apurado também pela perícia, pessoal do Instituto de Criminalística que já veio aqui. Inclusive, como eles tiveram que vir primeiro à penitenciária, né, para entender o que havia ocorrido, eles ainda são aguardados também, pessoal da perícia, e claro, depois do IML, lá na casa onde está ainda o corpo da vítima. Segundo familiares nos disseram, essas pessoas vieram da Paraíba, né? Tanto o homem quanto a mulher, já estavam há alguns anos aqui em Londrina, mas até por isso tem familiares lá no estado do Nordeste. Então a mulher não tem família aqui na cidade, o homem tem parentes que contaram para nós que ele fazia uso de drogas. Eles acreditam que possivelmente esse tenha sido um dos motivadores de toda essa tragédia ocorrida aqui. Então, um feminicídio seguido da morte do autor, né, desse assassinato. Alberto, como você mesmo comentou, a gente tem entrevista, tem vídeo. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes desse fato que ainda está se desenrolando aqui na zona sul da cidade. Daqui a pouquinho, então, a cobertura completa no nosso Meio-Dia Paraná. E eu vou aproveitar que a Vanessa está aqui ao vivo, porque logo no começo da manhã, ela acompanhou os desdobramentos de uma grande apreensão de maconha. Mais de 2 toneladas foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região. Vanessa, a droga estava numa carreta, um tanto disfarçada, mas os policiais conseguiram identificar e apreender essa aí que deve ser uma das maiores apreensões desse ano. Exatamente, Alberto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a maior apreensão, pelo menos aqui na região de Londrina, este ano. Ela ocorreu por volta das 7h15 da noite de ontem, depois que a polícia desconfiou de um caminhão que passava lá pela BR-369. Os agentes da PRF estavam fazendo rondas ostensivas, enfim, trabalho de rotina por ali. E aí viram esse caminhão passar com 2 lanternas queimadas e também uma luz, uma fita de LED, que é de uso proibido. Por conta disso, eles fizeram um sinal para que o caminhoneiro parasse, ele parou, e aí na abordagem eles perceberam um nervosismo do condutor, pediram então que ele mostrasse a carga, né? Desconfiaram que havia algo errado. Ele chegou aí para uma parte do caminhão que não foi a que eles indicaram, aí eles também suspeitaram que o comportamento dele estava estranho, enfim, no fim os próprios agentes acabaram tirando a lona desse caminhão e descobriram que no meio da carga, era uma carga grande de farelo de trigo que ele carregava, havia várias caixas, embalagens com maconha escondidas então nessa carga. A princípio o caminhoneiro disse que nem sabia que essa droga estava escondida ali, não sabia nada sobre a origem. Depois levado para a delegacia da Polícia Civil, ele preferiu permanecer em silêncio, não deu nenhuma declaração. Essa carga foi pesada, inclusive deu bastante trabalho para a polícia para fazer a contagem, né, porque eram muitas embalagens de tamanhos diferentes e uma grande quantidade que no fim totalizou 2 toneladas e quase 300 quilos de maconha. A gente tem uma entrevista com o agente Santos, da Polícia Rodoviária Federal, contando mais detalhes, então, de como foi essa abordagem, de como eles descobriram essa grande quantidade de maconha. Ele estava trêmulo, um pouco gaguejando, e a maconha tem uma característica de um cheiro específico. Logo quando a gente se aproximou do caminhão, a gente começou a sentir aquele cheiro, o odor da maconha. Nisso a gente pediu para o condutor deslonar o caminhão numa parte da frente ali, mas ele foi para os fundos do caminhão e tirou a lona lá, o que levou ainda à maior desconfiança da equipe da Polícia Rodoviária Federal. Nós subimos em cima do caminhão, fizemos deslonamento e descobrimos, que a carga de farelo de trigo que estava sendo transportada tinha 2 toneladas, 299 quilos e 300 gramas de maconha escondido no meio da carga. O caminhoneiro em si, ele não fala absolutamente nada, ele fala que não sabe que tinha droga no caminhão. Obviamente que nós sabemos que isso não é verdade. Possivelmente ele estava recebendo uma quantia em dinheiro para trazer essa droga, mas ele também não fala qual é esse valor.
Bom, o caminhão vinha de Foz do Iguaçu, segundo o condutor, tinha destino a São Paulo. E agora, claro, a Polícia Civil vai investigar que outras pessoas, tentar identificar outras pessoas envolvidas nesse caso de tráfico de drogas, para quem elas iam, também se os responsáveis pelo caminhão sabiam de alguma coisa. O caminhão não estava em nome do motorista. Ele ficou preso pelo crime de tráfico de drogas. O caminhão foi levado para o pátio da PRF e as drogas, como a gente registrou hoje cedo, foram colocadas numa sala lá na Polícia Civil, na 10ª Subdivisão Policial, enfim, para que se proceda agora a todas as investigações. Esse caminhão também tinha várias irregularidades, por conta disso foi aplicada a multa. O condutor, segundo a polícia, não tinha até então uma ficha criminal, irregularidades no nome dele, mas enfim, tudo isso agora será também melhor apurado. Esse condutor, que tem 53 anos e agora vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Alberto. Valeu, obrigada, Vanessa, que continua ali na PA1 e já vai retornar com todas as informações de uma mulher que foi morta hoje pela manhã e logo em seguida o assassino acabou sendo morto quando chegava ali à unidade 1 da Penitenciária Estadual de Londrina, no Jardim Acapulco. Já eu retomo contato com a nossa Vanessa Navarro. Vou trazer agora rapidinho informações de trânsito, até porque quem está passando ali pela BR-369, perto do cruzamento com a Avenida Angelina Risse Vezoso, está enfrentando muita lentidão em vários horários do dia. Tem aquelas obras de recap que nós já mostramos por lá, só que o trabalho agora está ficando mais perto da área urbana de Londrina e até por isso a lentidão é muito grande. A fila ali aproximadamente de 4, 5 quarteirões e a velocidade média está em 3 km por hora apenas, ou seja, quem puder evitar a BR-369 nesse ponto é o melhor a se fazer nesse momento. E também na BR-369, aproveito para trazer uma cobrança de telespectador. Naquele trecho, perto do antigo Grêmio Londrinense, a Valéria Fiorin conta que são 6 postes que estão com as luzes apagadas há mais de 40 dias. Nós procuramos a Londrina Iluminação, que informou que naquele trecho teve um furto de cabos de energia elétrica. Nesse caso, a responsabilidade pela reposição é da Copel. Procuramos então a Copel, que disse que irá verificar a situação para tomar providências juntamente com a Londrina Iluminação. Questão aí de segurança para quem circula por ali e também do risco no próprio trânsito, em meio a toda essa escuridão. Um homem de 66 anos foi encontrado morto hoje debaixo de um pé de abacate. Quem esteve por lá é a Catulin Tanan. Catulin, que história um tanto estranha, o que aconteceu, o que já se sabe. Seja bem-vinda também. Obrigada, Alberto. Um ótimo dia a você e a todos que estão com a gente aqui no Meio Dia Paraná. Uma história, na verdade, ainda cercada de mistérios. E explico por quê. Quando a gente chegou ali no bairro Portal de Versalhes, na rua Acilino Augusto do Nascimento, os socorristas haviam acabado de deixar o local. Eles encontraram ali um homem de 66 anos, identificado como Evandro Miguel de Oliveira, já sem vida. E segundo informações dos próprios socorristas, a suspeita é de que ele tenha perdido a vida ainda ontem pela situação, as condições em que ele foi encontrado. Ele estava, portanto, caído bem debaixo de um pé de abacate, um pé bastante grande, e ao lado dele havia todos os seus pertences, bolsas, também documentos, estava tudo ali. A desconfiança agora é a seguinte, que ele ou tenha caído desse pé de abacate enquanto tentava pegar algumas frutas ali, ou que ele tenha sido atingido pelos abacates que teriam caído ali, porque enquanto a gente estava ali, inclusive, várias frutas caíam o tempo todo e isso também pode ter causado a morte desse homem, mas nada ainda confirmado. Essas são suspeitas apontadas até o momento, tanto pelos socorristas como pelas equipes da Polícia Militar que estiveram no local hoje pela manhã. Este homem, portanto, seria morador ali da região, que fica pertinho, inclusive, do Tóquio, região oeste da nossa cidade, e acabou, infelizmente, perdendo a vida. O IML esteve no local, perícia também, e agora ficará a cargo da Polícia Civil investigar essa morte, o que teria acontecido com seu Evandro Miguel de Oliveira, de 66 anos. Alberto. Catulin, logo que você comentou desse assunto hoje pela manhã, veio à mente aquela questão dos abacateiros, os pés de abacate ali na região do Igapó, né? Ano passado, alguns foram retirados, mas enfim, são árvores aí que tem, lógico, todo um aspecto aí, né? A fruta, muita gente acaba pegando, mas os riscos também.
Exatamente, e é muito comum a gente encontrar abacateiros, né, aí por Londrina, por exemplo. Falar em Londrina que hoje a gente está aqui em Jataizinho, daqui a pouco eu explico por quê, mas é justamente muito comum e as pessoas têm o hábito de subirem nesses pés, de pegarem, porque muitos, inclusive, ficam em áreas públicas e as pessoas se sentem nessa liberdade e acabam não pensando no risco dessa ação, assim como subir para pegar ou embaixo mesmo, né, quando alcança fazer esse recolhimento, essa colheita. Só para a gente ter uma ideia, ali pertinho do lago, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, entre a Ayrton Senna e a Higienópolis, os telespectadores fizeram contato falando da situação por ali, porque diversas árvores estavam sendo cortadas nesse endereço. E o que aconteceu por ali? De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, foram cortadas 30 árvores no entorno do lago, nesse local que a gente falou, né, entre as avenidas Higienópolis e Ayrton Senna. E ainda segundo a SEMA, essas árvores estavam mortas ou ocas, apresentavam risco de queda. E algumas, inclusive, eram frutíferas e ofereciam riscos aos pedestres. Houve por ali até relato de um abacate ter caído sobre um carrinho de bebê. Felizmente, naquela época, ninguém ficou ferido. Por isso eles acabaram fazendo o corte dessas árvores, incluindo pés de abacate. Os abacates ficavam ali pelo chão, podiam ser recolhidos pela população, e alguns acabavam, infelizmente, atingindo pessoas que estavam passando por esse local. Por isso, Alberto, que a suspeita não é descartada de que essas frutas possam, por exemplo, ter atingido esse homem de 66 anos e tirado a vida dele, uma vez que é um pé bastante alto, as frutas caem com bastante frequência ali, como a gente percebeu, e claro, a gente fala assim, quando cai está um pouquinho mais mole, mas é uma altura considerável, né? A gente pode pensar num impacto bastante grande se cai, por exemplo, sobre a cabeça de alguém, levando em conta que tratava-se de um idoso. A gente não sabe em que condições de saúde ele estava passando por aquele local. Enfim, nesse caso que a gente mostrou hoje, são suspeitas. Ou subiu na árvore, ou foi atingido pelas frutas, ou aconteceu alguma outra coisa. Fato é que esse homem foi encontrado ali embaixo e existe sim o risco. Então é muito importante as pessoas que fazem, né, essa colheita de abacates pela cidade sempre ficarem atentas e tomarem todo o cuidado necessário. Valeu, obrigado, Kathleen. Ali perto do Zerão também tem vários pés de abacate. Hora que outra a gente observa eles caindo ali perto da pista de caminhadas, ou seja, é bonito, é legal ter árvore frutífera na cidade, mas dependendo do local, é sempre um risco. Daqui a pouco, o Kathleen Tanan já volta com mais informações aqui no Meio Dia Paraná. E daqui a pouco também tem informações daquela mulher encontrada morta hoje pela manhã, assassinada na zona sul de Londrina, e logo em seguida o companheiro dela também acabou sendo morto. Já a gente volta com a Vanessa ao vivo e com entrevistas também. O pai de uma menina de 4 anos, morta há 2 semanas no noroeste do estado, se apresentou hoje à polícia. O crime foi em Terra Rica, cidade na região de Paranavaí. A polícia confirma que Nadiro da Silva de Souza se entregou à polícia na região de Terra Rica, onde o crime aconteceu. Ele estava acompanhado de um advogado. O local onde ele está preso não foi divulgado. O suspeito, que é pai da vítima, estava sendo procurado desde o dia 12 de maio, dia do desaparecimento de Maria Cecília Silva de Souza, de 4 anos. No dia seguinte, o corpo da criança foi encontrado no Rio do Corvo, em Terra Rica. Segundo a polícia, Nadiro tinha autorização judicial para que ele ficasse com a filha nos dias de folga. De acordo com a mãe da menina, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento, nem que ela tivesse a guarda da filha. Depois da decisão judicial, era a 2ª vez que a criança ficava com o pai. A mãe chamou a polícia depois que o pai não devolveu a menina no horário combinado. Ele deve ser ouvido ainda hoje. O advogado dele informou que vai se atualizar em relação ao que foi investigado até agora e só depois irá se manifestar. Disse ainda que o pai da criança se apresentou espontaneamente para dar explicações à justiça. Agora, 12h05, a Vanessa Navarro já está chamando novamente para trazer as informações de um homem que foi morto após assassinar uma mulher hoje cedo na zona sul de Londrina. Teve uma grande correria por lá e ainda tem equipes trabalhando nesse momento ali perto da PEL 1, penitenciária que fica no Jardim Acapulco. Vanessa, as informações por aí. Pois é, Alberto, pessoal trabalhando não só aqui, mas também no outro local de crime. São 2 locais, infelizmente, envolvidos nessa tragédia, mais um feminicídio ocorrido em Londrina e que terminou também com a morte do autor do crime. Aqui na frente da penitenciária estadual, unidade do Acapulco, ainda está o corpo do homem que, segundo a polícia, matou a mulher
e em seguida veio para cá, foi para cima dos agentes penais que estavam aqui na PEL com uma faca e acabou então levando também disparos de armas de fogo. Ele foi identificado como José Honório da Silva, de 39 anos. A gente já falou um pouco sobre como ocorreu esse caso, no início do jornal, mas vamos relembrar agora, então, detalhes, desse crime que ocorreu lá no Jardim Tarobá, também aqui na Zona Sul, no finzinho da manhã. Esse homem, o José Honório, ele partiu com golpes de faca e também tiros para cima da mulher dele, que foi identificada como Maria de Fátima da Silva. A gente ainda não tem a confirmação da idade dele, nos informaram que ela tinha uma idade aproximada aí com a do marido. Vizinhos ouviram pedidos de socorro, gritos e em seguida também tiros e já acionaram a polícia. Só que quando a polícia chegou já não encontrou mais o autor do crime. Estava a mulher caída num corredor interno da casa e ela ainda estava com vida, mas muito ferida com golpes de faca e também tiros. Havia vários projéteis espalhados por lá. Foi prestado socorro à vítima, mas infelizmente ela não resistiu e morreu no local. Segundo a Polícia Militar, o lugar, a cena do crime, além de, claro, muitas marcas de toda a violência ali que foi utilizada, havia marcas de luta e também uma porta nos fundos que estava arrombada, havia sinais então de arrombamento. A polícia não soube precisar, claro que isso vai ser depois um trabalho também para a perícia, se esse arrombamento ocorreu hoje, se esse homem entrou ou saiu por essa porta, porque, segundo familiares nos informaram, o casal ainda estava morando junto. Eles estavam, sim, já em processo de separação, começando, dando início a esse processo, mas estariam naquele momento ainda morando juntos. O fato é que, então, esse homem acabou fugindo para a PEL, onde ocorreu o desfecho do caso. A gente gravou uma entrevista com o Tenente Bernardi, do 5º Batalhão da Polícia Militar, que falou sobre o crime. Primeiro vamos ouvir o trecho em que ele fala então sobre o que ocorreu lá na casa do Jardim Tarobá, o feminicídio contra a Maria de Fátima. Veja aí. A ligação no Copom inicial, da parte da Polícia Militar, dos vizinhos relatando uma briga calorada entre um casal e, na sequência, disparo de arma de fogo. A equipe policial próxima que chegou e os vizinhos relataram que a mulher estava ferida. Foi prestado esse primeiro atendimento e acionado o socorro. E os demais vizinhos aqui começaram a informar que ele havia saído correndo em direção à penitenciária estadual de Londrina. Então foi feito esse primeiro atendimento aqui no local, isolado, e prestado socorro. Ela ainda estava com vida, mas com o atendimento, com a chegada do socorro e do SEAT, foi constatado o óbito da vítima. Inicialmente ali ela está com ferimento por arma de fogo, disparos ali com a arma que foi recolhida com ele, um revólver, e também ela tem ferimento condizente com facada. Bom, o José Honório, ele, segundo a polícia, trabalhava como vigia lá da rua. Era bastante conhecido, portanto, das pessoas, mas ninguém soube relatar para a gente se já havia um histórico de violência com o casal. Familiares do homem nos disseram que ele fazia uso de drogas, que ele havia parado durante um tempo, mas havia voltado agora com o consumo de entorpecentes e que isso, inclusive, era, sim, motivos de brigas entre o casal. Eles têm um filho, que morava com eles, de 14 anos, filho de um primeiro relacionamento da Maria de Fátima, mas ele não estava na casa no momento. E segundo nos informaram, ele estava morando com outros parentes justamente por causa dessa questão do uso de drogas do padrasto. Bom, o homem, como a gente ouviu aí já também na entrevista com o Tenente Bernardi, então ele fugiu e veio a pé aqui para frente da Penitenciária Estadual de Londrina, unidade 1, aqui no Acapulco. O pessoal percebeu que ele já chegou aqui cambaleando, ele tinha ferimentos, não se sabe se alguns deles foram durante uma luta corporal com a mulher, tentando se defender, mas o fato é que ele chegou aqui também desferindo facadas contra si mesmo e acabou partindo para cima de policiais, agentes penais aqui da penitenciária, que participavam, inclusive, de um evento bastante movimentado aqui pela manhã. Tenente Bernardi também falou sobre essa outra parte do crime, enfim, o desfecho disso aqui na PEL. Esse indivíduo que causou esse feminicídio aqui acabou se deslocando para lá, onde que ele já chegou, portando uma arma de fogo e essa faca, e ele estava se ferindo, ele estava
com a faca no próprio pescoço, se machucando e partindo para cima dos policiais. Os policiais penais estavam tendo um evento lá na penitenciária estadual, estavam fazendo a segurança na parte externa da penitenciária, acabaram tentando dar voz de abordagem ali, e ele ainda continuando indo para cima dos policiais penais, que efetuaram disparos, ele acabou caindo ao solo ali, também foi acionado o socorro e acabou não resistindo, né? A gente acredita, né, claro que precisa realmente da perícia para se aprofundar, mas acredita que ele cometeu esse feminicídio aqui e tendo essa consciência do ato que ele tinha cometido, né? Ele tentou contra a própria vida, ele acabou não conseguindo talvez o suicídio pela arma de fogo, por já ter realizado os disparos, acabou utilizando a faca e partindo para cima dos policiais até para que causasse esse disparo dos policiais contra ele. Inclusive a gente tem um vídeo, né? Não sei se a gente já conseguiu aí soltar as imagens, mas um vídeo que foi gravado por uma pessoa que estava por aqui e que testemunhou o exato momento dos tiros contra o José Honório. Inclusive essa pessoa disse que estava aqui porque a movimentação estava chamando bastante atenção de parentes dos presos que chegaram a achar que poderia estar havendo uma rebelião aqui. Na verdade, era um evento oficial, uma inauguração do Centro de Treinamento do SOI, órgão ligado aí aos agentes penais, à Polícia Penal. Enfim, e acabou ocorrendo esse fato paralelo. Então, o homem chegou até aqui, né, como o pessoal já descreveu, e o caso ocorreu bem ali no portão da PEL, onde ainda tem muita movimentação de polícia, tem uma fita, inclusive, isolando a área, porque o IML ainda não chegou até aqui. Nos informaram que a criminalística já fez a perícia, inclusive depois eles iam seguir para casa, onde foi morta a dona Maria de Fátima, para, enfim, fazer aí toda a investigação possível sobre esse caso. Eu comentei, né, então, dos parentes. A Maria de Fátima tinha um filho aqui, de um outro relacionamento, e não tinha outros parentes aqui na cidade. Por isso até a polícia tem uma dificuldade, né, de conseguir pegar mais informações. Aqui estão apenas os parentes do homem, do autor desse feminicídio, que conversaram com a gente, não quiseram gravar entrevista, estão muito abalados, mas disseram que lamentam bastante a situação. Confirmaram que ele fazia uso de drogas, mas disseram que não havia ainda medidas protetivas, enfim, nada relativo à violência contra a mulher. Bom, esse caso agora vai seguir, então, sob investigação. Qualquer novidade por aqui, Alberto, a gente volta também para atualizar para vocês até o fim dessa edição do Meio Dia Paraná. Tá combinado, Vanessa. Obrigado aí. Logo cedo, quando vieram essas informações, né? Cedo ali, por volta das 10 da manhã, todo mundo, nossa, que imagem absurda, que cena absurda. E depois ficamos sabendo aí que antes uma mulher já tinha sido assassinada, né? Mais uma mulher morta aqui na nossa cidade, numa relação aí de feminicídio, como contou a nossa Vanessa Navarro. E nesses casos, a gente sempre insiste, não dá para deixar a situação chegar ao extremo, se agravar, para denunciar, para buscar ajuda. O projeto Amarelas está no nosso site justamente para orientar, para trazer prestação de serviço com telefones, endereços, com formas de se buscar ajuda e denunciar os agressores. É papel de todo mundo ajudar no combate à violência contra a mulher. Não dá para se omitir, não dá para tolerar ameaças, nenhuma forma de agressão. A Vanessa comentava que minutos antes dessa confusão toda por lá, estava sendo inaugurada uma nova base do SOI, o Setor de Operações Especiais, um órgão vinculado à Polícia Penal. Até por isso havia tanta segurança naquele momento. O SOI começou a atuar em Londrina em 2015, a partir de uma rebelião na PEL 2, ali na saída para Maravilha. E desde então, ocupava espaços improvisados. A nova sede conta com estrutura moderna, com sala de aula avançada, canil, academia, tatame e estande de tiro. Além disso, há alojamento para acomodar os treinadores e um mini presídio para treinamento tático. Os agentes que fazem parte do SOI atuam em situações de crises e em operações de alto risco. O espaço inaugurado hoje poderá ser usado também por policiais e guardas municipais para diversos treinamentos. Agora, 12h15. Foram anunciadas hoje cedo medidas para atender os ambulantes que estão proibidos de montar barracas no calçadão. Aquela operação da PM, CMTU e Guarda Municipal para impedir a presença de vendedores sem autorização. Assunto hoje para o nosso Felipe Bacarim, participando também ao vivo do Meio Dia Paraná. Muito boa tarde para você. O que está definido, o que será feito com esses ambulantes, Felipe?
Alberto, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. A proposta é oferecer emprego ou também formalização para quem quiser trabalhar como microempreendedor individual. A gente vem acompanhando essa operação no calçadão de Londrina desde terça-feira, quando agentes da CMTU, da Guarda Municipal e também da Polícia Militar adentraram ali ao calçadão, retirando os ambulantes que continuavam trabalhando ali no local e também, em alguns casos, fazendo apreensão de produtos daqueles que se recusaram a sair do local. Hoje pela manhã, a CMTU fez então uma coletiva de imprensa junto com o secretário de Trabalho aqui de Londrina, anunciando as medidas que vão ser tomadas para a regularização desses profissionais que foram retirados lá do calçadão. De acordo com o presidente da CMTU, Marcelo Cortes, foi feita uma análise e verificou-se então a necessidade de uma intervenção com forças de segurança ali no calçadão e que esses ambulantes sempre foram avisados que não era possível a permanência ali e que em algum momento isso seria realmente impossibilitado pelas forças de segurança, pela prefeitura. Segundo ele, isso visa dar mais segurança aos moradores, aos consumidores e também aos trabalhadores ali da região. Hoje, durante a coletiva de imprensa, o presidente Marcelo Cortes falou que viu em uma reportagem, inclusive aqui da RPC, que um desses ambulantes deu uma entrevista falando que veio de fora para trabalhar aqui em Londrina e identificou um potencial de comércio aqui na cidade muito forte, que quer continuar trabalhando como ambulante, mas, segundo o presidente Marcelo Cortes, essa situação dele precisa ser regularizada. Vamos ver esse primeiro trecho da entrevista do Marcelo Cortes que a gente separou. Esse dia eu vi, salvo engano, na RPC, um sujeito vendendo que é de fora, tinha até um sotaque de fora, querendo vender rede e falou, não, eu vou ficar aqui porque Londrina é bom e aqui o comércio é bom e eu vou ficar aqui. Então, tudo bem, por que não vir se regularizar? Nós recebemos, Londrina recebe a todos, só que recebe, mas também as pessoas têm que entender que quem vir aqui, existe uma regulamentação, existem normas, existem regras, e é isso que a gente quer que faça valer. De acordo com o presidente, as normas vigentes aqui no município devem ser seguidas pelos comerciantes, pelas pessoas que querem vender seus produtos, seja em loja ou também de forma ambulante. O presidente disse que para as pessoas que querem vender frutas, verduras, legumes, que eram muito tradicionais inclusive ali no calçadão, pessoas com carriolas com esses produtos, serão oferecidos inclusive possibilidades em feiras aqui na cidade. Para quem quiser trabalhar como ambulante, a CMTU vai dar a oportunidade desde que isso aconteça no local adequado. Nem sempre, segundo Marcelo Cortes, a solução apresentada é a que o cidadão queria, mas é o que é possível, é o que a lei permite. A gente separou mais um trecho da entrevista do Marcelo Cortes, falando sobre como que vai ser essa regularização, quais são as oportunidades que a CMTU, a Prefeitura como um todo, vão oferecer para esses ambulantes que foram retirados ali do calçadão. Vamos acompanhar. Surpreendentemente, muitos já vieram aqui até a CMTU, vieram se regularizar. Logicamente que eles têm conhecimento que no calçadão não será possível, mas se procurar um lugar e for possível, nós vamos regularizá-lo. E também nós estamos encaminhando a Secretaria do Trabalho, onde ela vai fazer um mutirão e as vagas ofertadas pelos comerciantes e por toda a sociedade, essas pessoas serão encaminhadas. Afinal, elas trabalham como ambulantes, elas são comerciárias, eu creio que trabalhar de forma formal, com segurança e com regularidade, eu creio até que possa ser uma solução para eles. Além do Marcelo Cortes, quem também participou dessa coletiva de imprensa hoje cedo foi o Gustavo Gomes dos Santos, ele que é secretário de Trabalho, Emprego e Renda aqui de Londrina. Os dois, somando as palavras ali que foram ditas durante a manhã, falaram que diversas oportunidades já foram oferecidas, inclusive por empresas do comércio de Londrina, para esses trabalhadores que atuavam de forma irregular ali no centro, ali no calçadão da cidade. Então, muitos empregos, muitas oportunidades já estão surgindo para essas pessoas. Inclusive, a Secretaria de Trabalho vai realizar um mutirão na semana que vem, oferecendo diversas vagas, diversas oportunidades, colocando todo o pessoal da Agência do Trabalhador para fazer todo esse trabalho de formalização e garantir oportunidades para essas pessoas não ficarem sem renda. Vamos acompanhar o que diz então agora o secretário de Trabalho aqui da cidade. Nós entramos nesse processo para facilitar aquilo que nós chamamos de formalização no mercado de trabalho. Ou seja, aquele ambulante que está ali, que quer se formalizar, que quer um emprego, que quer trabalhar, que de fato
né, quer participar desse processo, nós estaremos atendendo com uma força-tarefa, disponibilizando servidores, disponibilizando oportunidades de trabalho. E a partir de semana que vem, inclusive na segunda-feira, nós já teremos um grande mutirão, oportunizando lá talvez mais de 500 vagas de trabalho. Basta chegar na Secretaria do Trabalho, vai receber a sua senha e vai ser atendido sem a espera do agendamento. Todos os nossos servidores, aqueles que atendem seguro-desemprego, aqueles que atendem sala do empreendedor, todos os servidores estarão voltados para a intermediação de mão de obra. Então, será uma força-tarefa realmente para poder atender o maior número de pessoas possível. O secretário também disse nessa entrevista que semanalmente na Prefeitura, na Agência do Trabalhador, são oferecidas cerca de 300 vagas de emprego aqui na cidade e que geralmente muitas dessas vagas acabam não sendo ocupadas porque as pessoas não querem trabalhar em escalas de final de semana, sábado, domingo e também em feriado, que é o caso que muitos mercados acontecem de ficar abertos nesses dias e as pessoas acabam não aceitando essas propostas e acabam ficando desempregadas e buscam a informalidade. Segundo o secretário de Trabalho, para garantir então que esses ambulantes tenham essa oportunidade de entrar para o mercado formal, será feito então esse mutirão, como ele disse, com cerca de 500 vagas de emprego, não precisa de agendamento, só chegar lá, vai ter toda a equipe preparada para atender essas pessoas que querem emprego. Isso vale não só para os ambulantes, claro, para você que está em casa assistindo essa reportagem, assistindo o Meio Dia Paraná, está em busca de uma oportunidade de trabalho, vai ter também esse mutirão, pode então buscar essa oportunidade de emprego aproveitando esse embalo. E para garantir que os ambulantes não voltem a ocupar o calçadão de Londrina, as forças de segurança permanecem no local, agentes da Guarda Municipal e também da Polícia Militar continuam fazendo rondas constantes ali no local. Como a gente disse no começo dessa reportagem, é uma reivindicação antiga, tanto de moradores, outros comerciantes ali do centro, também pessoas que passam ali pelo local e que prezam por um pouco mais de segurança, conforto para fazer as compras aqui no centro de Londrina. A gente vem desde muito tempo, né, Alberto, falando sobre a ocupação dos ambulantes ali no centro de Londrina. Vamos ver se agora seja uma atitude definitiva, né? Tomara, né? Até porque é bom para eles, é bom para toda a cidade. Esse trabalho mais organizado, a formalização, inclusive, desses trabalhadores aí que vinham dependendo das vendas em barracas montadas ali no nosso calçadão, em várias ruas do centro. Obrigado aí, Felipe Bacarin, hoje também ao vivo aqui no Meio Dia Paraná. O Procon concluiu uma fiscalização nos postos de combustíveis de Londrina e mapeou a redução no preço nos últimos dias, depois daquela redução anunciada pela Petrobras nas distribuidoras na semana passada. Kathleen Tanan, quais são as conclusões e o que será feito de agora em diante pelo Procon? Olha, Alberto, o Procon informou que em alguns postos de combustíveis identificou que o repasse para os consumidores do preço, aí, principalmente de gasolina e diesel, ainda não está de acordo com o que foi repassado pela Petrobras. Então, eles não reduziram quantidade suficiente. Porém, essa foi a identificação de momento, o Procon indo até esses postos. Agora, o Procon pretende confrontar documentos com essas informações justamente para verificar se há de fato uma irregularidade, até para entender, juntamente com os postos, as razões dessa diferença nos valores. Foi feito, por parte da fiscalização, um comparativo de preços da semana passada com os preços de agora, utilizando dados da ANP e também do Procon. E houve redução nos preços médios. Olha só, a gasolina, semana passada, o litro, R$ 5,38. Agora, R$ 5,12, em média, menos 5%. Etanol, semana passada, R$ 3,98, valor médio, agora R$ 3,80, diferença também de 5%. No diesel, preço médio na semana passada, preço do litro, R$ 5,33, agora R$ 5,12, uma redução aí de aproximadamente 4%. A fiscalização realizada pelo Procon foi justamente na segunda e na terça-feira desta semana. A gente mostrou aqui no Meio Dia Paraná, acompanhou e o resultado saiu agora. Foram pesquisados 44 postos de combustíveis de Londrina e 7 deles estão sendo notificados para que apresentem documentos novos, notas fiscais, que deem explicações sobre as diferenças de valores. Depois de confrontar essas informações, é que o Procon poderá apontar se há de fato irregularidades e esses postos terão sim
apenas penalidades por conta disso, caso sejam identificadas essas irregularidades. Em todo o Paraná, os consumidores questionam ainda os impactos dessa redução. Olha só. Eu notei que deu uma baixadinha, mas a baixada não foi proporcional ao que baixou na Petrobras, né? As bombas não acompanharam. Não chegou toda a redução. Cara, na minha opinião, na última semana reduziu um pouco aí. Tá, tipo assim, tá melhor. Eu, no caso, uso só gasolina, né? Na minha opinião, podia baixar mais, né? Como eu abasteço todo dia, tipo, praticamente eu gasto R$100 todos os dias, né? Para trabalho. E, tipo assim, quanto mais baixar, melhor pra gente, né? O Paranapetro mandou uma nota, a Paranapetro, melhor dizendo, para a gente, informando o seguinte, que os postos apenas estão repassando os valores cobrados pelas distribuidoras e que isso não influencia na política de preços. Alberto. Valeu, obrigado, Kathleen. A gente faz agora um rápido intervalo de apenas 1 minuto e na sequência você vai ver, ainda nessa edição você vai ver o resultado da perícia no reservatório que se rompeu em Jataizinho. E já no próximo bloco, aí sim, feirantes denunciam um risco de rachas na Avenida Saúl Elquinde durante a montagem de barracas na Feira do Cincão. E a bronca de moradores com o abandono de uma praça no Guanabara. Você vai ver também no próximo bloco uma nova divisão nos bairros de Londrina, a Gleba Palhano, que muita gente chamava de Zona Sul. Na verdade, passará a ser Zona Oeste de Londrina e tem mais mudanças. Já eu conto para você. Em apenas 1 minuto, o Meio-Dia Paraná está de volta. Não saia daí. Meio-dia e 28, já estamos de volta. Em qual região de Londrina você mora? Para muita gente parece óbvio que o bairro fica nas zonas norte ou sul, por exemplo. Mas uma atualização feita pela Prefeitura e encaminhada à Câmara coloca em lei algumas mudanças nessas regras. E também os limites para novos empreendimentos na nossa cidade. A nova lei do perímetro urbano é resultado de vários anos de discussões. A proposta redefine os limites da cidade, onde termina a zona urbana e começa a zona rural. Isso é importante para apontar até onde podem ser construídos novos residenciais e instaladas empresas. Também indica as áreas de expansão, para onde a cidade será ampliada nos próximos anos. Dentre esses locais estão as regiões do Limoeiro, depois do aeroporto, e os acessos ao Distrito Espírito Santo, onde já existem muitos condomínios. Além disso, com a expansão urbana, vários empreendimentos que eram proibidos em áreas rurais passam a ser autorizados, aumentando as possibilidades para investidores, por exemplo. Haverá ainda impactos na cobrança de impostos. Proprietários de imóveis em áreas que eram rurais e passam a ser urbanas receberão o carnê do IPTU. O projeto também oficializa uma reorganização das regiões da cidade. A Zona Norte, por exemplo, fica dividida em 3. Zona Norte 1, em bairros perto do Vista Bela, no acesso a Cambé. A Norte 2, tendo bairros como Parigô, Vivi Xavier e os que compõem os 5 conjuntos. E a Norte 3, na saída para Ibiporã. É uma redivisão numa região que ganhou força nos anos 80 e que concentra boa parte da população de Londrina. Outras regiões também foram reorganizadas. A leste começa no Lindóia, passa pela região da Avenida dos Pioneiros e chega até o aeroporto e o Jardim Califórnia. O limite será o Parque Arthur Thomas. Ali termina a Zona Leste e começa a Sul. A Zona Sul integra bairros ao longo da Avenida Inglaterra, a região do Pisa, do União da Vitória, já na saída para Curitiba, e avança até o Vivendas do Arvoredo, perto do Jardim Botânico, Bela Suíça e Guanabara. E justamente neste ponto está uma mudança que reposiciona uma localização tradicional para muita gente que considerava até então a Gleba Palhano como sendo Zona Sul. O bairro, junto com condomínios horizontais depois do Shopping Catuaí, integra oficialmente a Zona Oeste, junto com bairros como Colúmbia, Sabará, Bandeirantes e Leonor. Já a região do Jardim Xangri-Lá, que fica mais a oeste de Londrina, fica incorporada de vez ao centro, que inclui ainda alguns dos bairros mais antigos da cidade, como as vilas Casone, Nova e Recreio, chegando até a Vila Brasil e as regiões dos hospitais Evangélico e do Câncer. Toda essa reorganização integra a revisão do plano diretor, que será discutido e votado pela Câmara de Vereadores.
É o planejamento do futuro de Londrina. A cidade foi crescendo, se espalhando e agora é necessária toda essa reorganização. E pouco a pouco a gente vai se acostumando aí a essas novas divisões. Falando de vários pontos da cidade, trago agora notícias da Zona Norte. Os feirantes que trabalham aos domingos ali na Saúl Elquinde estão cobrando reforço na segurança no trânsito. Eles alertam para os riscos durante a montagem das barracas na Feira do Cincão. Vanessa Navarro, o que tem ocorrido por lá? Pois é, um problema que tem atormentado aí os feirantes, Alberto, durante a madrugada, no momento em que eles chegam para montar a Feira da Saúl Elquinde. Essa que é uma das mais tradicionais feiras da cidade. O pessoal lá diz que é a maior. De fato, ela ocupa quilômetros de extensão ali da Saúl Elquinde. Hoje, dos dois lados, inclusive da avenida, muitas barracas, dezenas de pessoas que vendem produtos ali. E aí o pessoal, como a gente sabe das feiras, já chega de madrugada para iniciar a montagem e eles têm enfrentado, então, problemas com pessoas que durante a madrugada fazem, entre outros problemas ali, rachas, disputas de carro, de moto, disputas de velocidade, colocando em risco não só a vida das pessoas envolvidas nesses rachas, mas de todo mundo que está por ali, inclusive dos feirantes que chegam para trabalhar. É um problema, segundo o representante dos feirantes, o Silvio, com quem a gente conversou, que não é exclusividade lá da Saúl, problemas de trânsito. Eles relatam, inclusive, que na Feira do Centro, no último domingo, uma pessoa embriagada entrou no meio ali do espaço reservado aos feirantes, quase atropelou pessoas, acabou fugindo depois antes que a polícia chegasse. Então eles falam que problemas de trânsito ocorrem com frequência, mas principalmente na Saúl é onde eles têm enfrentado mais dificuldade com segurança. A gente entrevistou então o Silvio Costa, representante dos feirantes, que falou melhor sobre as queixas do pessoal por lá. Às 3 horas da madrugada, 2h30, quando os feirantes começam a chegar, não tem ninguém para nos dar um respaldo para nós, departamento de trânsito. Tem imagem lá do supermercado que fica dentro da feira, tem imagem daquela câmera da Guarda Municipal 360 graus, motos empinando, aquelas motos barulhentas, gente tirando praticamente entre aspas raspa, passando correndo, rachas, né, um entre o outro, no horário que o pessoal está montando as barracas de feira. Então é perigoso. O que acontece em todas as feiras livres aqui da cidade? São colocadas placas, aquelas placas de chão, né, sinalizando, olha, a partir de agora, acesso proibido, mas é permitido pelo menos o acesso de moradores, né, feito já isso há muito tempo, em acordo aí entre a CMTU, os feirantes, os próprios representantes de moradores dos bairros onde ocorrem essas feiras, que eles podem ter acesso, mas aí outras pessoas acabam tendo acesso também, o que prejudica a segurança de todos. E segundo os feirantes, mesmo sendo algo que mexe com tanta gente, com trânsito, né, com a segurança dos feirantes e também dos clientes, eles não veem agentes de segurança de nenhum órgão, nem municipal, nem estadual, agindo por ali. E por isso estão pedindo justamente essa presença maior da polícia. Mas o pedido foi oficializado por meio da CMTU. Eles enviaram um ofício à Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, colocando ali os pedidos que eles querem que sejam encaminhados, enfim, que seja tomada uma medida, uma solução para os feirantes. Ele falou um pouco mais então sobre esse pedido encaminhado ao município. Os feirantes mesmo ficam até inibidos de filmar, mas eles questionaram por mais de uma vez. Nós temos nosso grupo de WhatsApp. Silvio, quanto representante nosso, toma providência, vê o que se pode fazer. E a gente, por N às vezes, fomos lá, tentamos no diálogo, tudo, e então resolvemos protocolar esse pedido junto à CMTU, para eles tomarem as medidas possíveis. E conclamamos também as autoridades que olhem com carinho uma coisa simples. Cremos nós que uma viatura da PM, da Guarda, da própria CMTU, parada ali, Departamento de Trânsito, no horário até amanhecer, o horário da feira, porque a postura já vem, a fiscalização da feira normal já tem. Mas o trânsito, que é o nosso hoje, nossa principal reivindicação. Então, eles pedem, né, inclusive nesse ofício, uma atenção para essa questão do trânsito, mas também pedindo que a CMTU, se necessário, se julgar que essa seria a melhor medida para garantir a segurança, faça contato também com Guarda Municipal, com Polícia Militar, para que mandem pessoas lá, não só para garantir essa segurança ostensiva, enfim, eles pedem uma viatura, pelo menos a presença de uma viatura ali na Feira da Saúl, mas também para investigar as pessoas que estão cometendo crimes ali, né, rachas e outros casos. Ele inclusive lembrou, né, o Silvio, que há alguns meses teve uma pessoa que acabou sendo assassinada
na madrugada, justamente ali no trecho onde ocorre a feira. Não era uma pessoa relacionada a nada, né, da feira, mas uma ocorrência que ocorreu por ali, que houve, né, por ali, e que acaba, de certa forma, afetando todo mundo. A gente perguntou para a CMTU, Alberto, se eles já têm conhecimento desse ofício, que medida será tomada, e a assessoria nos informou apenas que eles vão fazer uma análise para ver se a reclamação procede. Valeu, obrigado, Vanessa. Torcer para que algo seja feito logo, né, antes que algum acidente, algo mais grave, ocorra por lá. Valeu, Vanessa. Já, Vanessa volta com outras participações aqui no Meio Dia Paraná. A vizinhança de uma praça no Jardim Guanabara, em Londrina, está cansada de ver o local com aspecto de abandono. Uma equipe do Meio Dia Paraná foi até lá conferir. A Praça Guilherme Massaro, no Jardim Guanabara, fica a meia quadra da Avenida Madre Leônia Milito e ao lado da Gleba Palhano. É um espaço amplo, mas pouco aproveitado. Alguns bancos de construção antiga e já estragados em alguns pontos e uma quadra poliesportiva. Por mais de 1 hora, num fim de tarde, não vimos ninguém utilizando a quadra. E mesmo que aparecesse alguém, se a opção fosse basquete, por exemplo, o pessoal ia perder a viagem. A tabela que ficava aqui e a cesta desapareceram. Do outro lado da quadra, não tem nem a estrutura que sustenta a tabela de basquete. O pilar está quebrado em 3 partes no chão. Provavelmente uma ação de vândalos. E eles foram além. A cerca que protege a quadra foi danificada em vários pontos e o muro está coberto por pichações. Um cenário muito diferente do que queria a vizinhança. A reforma da quadra, que é excelente para as crianças poderem brincar, um parquinho, até aquela academia para idoso. Poxa, é um lugar tão bom, é um lugar tão bonito, por que não? Colocar ali uma academia para idoso, colocar um parquinho, ajeitar para ficar bem, para que todo mundo pudesse vir e aproveitar ali um domingo, um sábado, né? Veio muita gente com cachorrinho, com as crianças, tem muita gente aqui. Mas se ficar desse jeito, agora porque ainda roçaram, sabe? Mas teve uma época aqui que estava um lixo horrível. A Prefeitura de Londrina informou que está fazendo o projeto de revitalização da Praça Guilherme Massaro, que o projeto está em fase final de elaboração e que, após concluído, fará o orçamento e a contratação de uma empresa para as obras. Mas não deu prazo para isso. Meio Dia Paraná vai seguir de olho, é o nosso jornalismo comunitário sempre presente em toda a comunidade. E nesse sentido, tem também os moradores da Vila Nova que reclamaram de escuridão numa quadra de esportes. O Júnior Valverde mandou esse vídeo mostrando o abandono do local. Disse que as crianças estavam brincando no escuro, pois apenas um refletor estava acendendo e os banheiros também estão abandonados. Uma equipe do Meio Dia Paraná foi até a praça dias atrás e constatou a escuridão. Não havia ninguém utilizando a quadra, até mesmo pelo perigo do local. Nós também conversamos com os moradores que reclamaram bastante da falta de iluminação e manutenção. Obviamente dá dó, né? A gente vê um espaço cateado e arruma, mas não dá manutenção, né? Arrumaram, estava sendo utilizado, mas sem manutenção, tudo queimado de novo. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Londrina para sabermos se terá uma solução para esse problema. A Prefeitura mandou fotos do trabalho realizado, disse que após a nossa cobrança, mandou uma equipe trocar as lâmpadas da quadra. O conserto foi feito ontem e agora os refletores estão funcionando novamente. Meio-dia e 40 já, imagens ao vivo do litoral do Paraná, de Guaratuba. Por lá a temperatura é de 24 graus, algumas nuvens ali cobrindo o litoral paranaense. 24 graus também é a temperatura aqui em Londrina, com o tempo até mais firme do que nas praias, céu azul, nada de chuva durante a manhã e nem nas próximas horas, nem em Londrina e nem na região. O sol vai continuar ao longo da tarde com as máximas nem subindo tanto assim. Vão chegar aos 28 graus em Congonhas, 29 em Açaí, exceção esses 30 graus em Florestópolis. Ou seja, subiu um pouquinho ali nas próximas horas, mas não é aquela alta tão intensa como nas semanas atrás. Em Londrina, máxima prevista para hoje de 29 graus ao longo da tarde, à noite com 28 graus. E a mínima no comecinho da manhã foi de 15 graus aqui na nossa cidade.
Depois dos comerciais, tem mais Meio-Dia Paraná, com as atualizações de um feminicídio ocorrido hoje cedo na Zona Sul de Londrina. O marido da mulher também acabou sendo morto logo após o crime. Você vai ver também a derrota do Tubarão para o Ceará ontem à noite no Estádio do Café. Imagens ao vivo da Zona Norte de Londrina. O SESCAP, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, está orientando contribuintes na Avenida Samuel Quinde, mostrando o impacto de altas cargas de impostos no país. O SESCAP fica por lá até às 2 da tarde com essas orientações para a população. As atividades marcam o Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte. Saiu o resultado da perícia no reservatório de água que se rompeu em Jataizinho há cerca de 2 meses. Mais de 1 milhão de litros de água vazaram de uma só vez, deixando uma pessoa ferida e destruindo imóveis, veículos e vários pertences dos moradores. Na madrugada do dia 15 de março, 1.200.000 litros de água vazaram do reservatório do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em Jataizinho. A câmera que registrou é de uma casa. O reservatório era cercado por residências. 4 tiveram a estrutura afetada. Na manhã daquele dia, conversamos com a Regina, que praticamente morava muro a muro com o local onde estava essa grande quantidade de água. Eu acordei com o telhado na cabeça, coisa caindo em cima de mim. E daí já veio água, eu já afundei, daí o marido já tirou puxando e a gente tentando sair da água. Esse era o maior reservatório do município. O rompimento deixou a população sem abastecimento de água. Foi preciso fazer uma força-tarefa para reorganizar o sistema de distribuição. Segundo a companhia responsável pelo abastecimento de água, o laudo da perícia apontou que o rompimento do reservatório foi causado por uma falha no projeto, pois parte da estrutura era insuficiente para o carregamento, além de ser menor que as normativas da época. De acordo com o documento, as barras de aço presentes nas armaduras estavam em um estado crítico decorrente da corrosão, que ocorreu durante anos, até o momento em que a resistência das barras não mais foi suficiente. O laudo apontou a impossibilidade, através de vistoria, da identificação das corrosões nas barras de aço, bem como identificar os focos de infiltração das estruturas. O documento ressaltou ainda que o reservatório foi projetado pelo setor de engenharia da AFCESP, que é a Fundação Serviços de Saúde Pública do Governo Federal, e todos os recursos financeiros envolvidos foram pagos por esse órgão. A projeção e a construção se deram nos anos de 1993 e 1994. A fundação foi extinta e as atividades transferidas para a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Nessa quinta, voltamos ao município, 2 meses e meio depois da tragédia. Os terrenos do antigo reservatório e das casas mais danificadas estão isolados por tapumes. Aqui ficavam as casas da Regina e da mãe dela, Dona Idalina. Pouco depois, a Regina se mudou para um prédio próximo. Já a mãe continua bem em frente à casa antiga, só que agora numa cadeira de rodas. Naquela madrugada de março, quando a enxurrada invadiu o local onde ela estava dormindo, Dona Idalina machucou uma das pernas. Precisou ser socorrida por parentes e amigos. Passou por cirurgia e hoje depende de cuidadora, dia e noite. Andava, fazia o serviço de casa, devagarzinho, porque eu já tenho artrose, na perna. Mas eu andava normalmente, cuidava da casa. Agora não, né? A Câmara de Vereadores de Jataizinho aprovou um projeto para pagamento de indenizações para as famílias que foram prejudicadas. Mas a Regina não esperou por isso. Contou que cobra apoio da SAAI desde o início e aos poucos tem conseguido. Foi dado. É um lugar para a gente morar. Para minha mãe, eles pagam o aluguel da minha casa, o aluguel da casa da minha mãe. Aí deram o básico, que é geladeira, fogão, uma televisão. Sobre o abastecimento de água, ela informou que em alguns dias percebe rápidos cortes no serviço, o que não era normal antes do rompimento do principal reservatório do município. Mesmo em meio a tantas mudanças na vida de mãe e filha, elas seguem firmes e gratas por ainda terem a chance
de recomeçar. Eu vou voltar para minha casa, se Deus quiser. Não posso reclamar não, porque eu fiquei com vida, minha mãe, minha tia, minha família inteira, né? Importante que Deus deu essa segunda chance pra gente, né? E é isso aí que a gente tem que se agarrar. O SAAI, Serviço de Água e Esgoto de Jataizinho, informou que vem trabalhando para garantir o pleno fornecimento de água com qualidade a toda a população e que a falta ocasional de água tem ocorrido quando é necessária fazer manutenção na rede de abastecimento. Nós entramos em contato com os responsáveis pela antiga FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, mas em relação à FUNASA ainda não tivemos resposta. E finalmente foi consertado o buraco numa calçada do Jardim Mazei, perto da Prefeitura de Londrina. Um buraco vistoriado ontem por vereadores da comissão que investiga reparos que não foram feitos pela Sanepar. Segundo o morador, o Emerson, há mais de um ano a Sanepar tinha feito o conserto de uma tubulação, mas o buraco não tinha sido fechado na calçada. Nós conversamos com o Emerson hoje de manhã. Veja só o que ele disse agora que o conserto foi feito. Agora melhorou bastante isso daqui, porque isso aqui estava um buraco enorme. A vizinha aqui já se machucou o pé, mudou até de casa até. Por causa daqui, que reclamei pela Sanepar, a Sanepar não dava uma posição para mim de nada, nem data, nada. Só falava que ia arrumar, mas nunca arrumava. E agora, a respeito da Câmara Municipal, liguei para eles vieram para cá ontem mesmo, gravaram e ontem mesmo vieram arrumar. Na quarta-feira, o Meio Dia Paraná mostrou um balanço desta comissão da Câmara de Vereadores. De março para cá, foram mais de 200 reclamações enviadas pelos moradores, principalmente de buracos abertos e que não foram totalmente consertados. Em relação a esses problemas, a Sanepar informou que tem analisado os pedidos de recomposição do pavimento enviados por vereadores, que responde caso a caso dentro dos procedimentos e prazos estabelecidos e que trabalha para regularizar os serviços pendentes. A Sanepar pediu ainda que a população oficialize as reclamações nos canais oficiais da empresa, seja pela internet ou pelo 0800 200 0115. 0800 200 0115. Agora a Série B do Brasileirão. Depois de 2 vitórias, o Tubarão voltou a ser derrotado e desta vez jogando em pleno Estádio do Café. Rodrigo Saviani, do GE. Globo, acompanhou a partida. E que frustração, Saviani. Boa tarde. Oi, Alberto. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. É um resultado muito frustrante, até pela forma que foi o jogo, viu, Alberto? Dá para dizer que quando o árbitro apitou o início da partida, só um time acordou ali, e no caso foi o Ceará. Com menos de 2 minutos, um pouco mais de 1 minuto, o time alvinegro, o time cearense abriu o placar. Depois, o lance foi até verificado pelo VAR, só que depois foi confirmado esse gol, fazendo 1-0 para o Ceará. Com um pouco mais de 15 minutos, saiu o segundo gol deles, né, um chute de fora da área para ampliar o placar. E ainda no primeiro tempo, o Ceará fez 3-0 sobre o Londrina, ampliando essa vantagem já antes do intervalo. Diante do Londrina bem apático, que não conseguiu se acertar, criou até algumas poucas chances, mas não teve a mesma eficiência que o time do Ceará e por isso saiu com esse prejuízo. O torcedor até vaiou o time na saída para o intervalo. No segundo tempo, o técnico interino, Edson Vieira, fez algumas mudanças na equipe, só que aí não teve essa resposta como esperava. O Ceará ficou um pouco mais fechado, segurou o placar. Londrina só conseguiu fazer o gol para descontar esse resultado lá no finalzinho, aos 49 minutos, com o Clinton, decretando então o 3-1 para o Ceará em pleno Estádio do Café. Como você colocou, né, Alberto, no começo, o Londrina vinha de 2 vitórias, vinha embalado, tentava emplacar a terceira vitória para colar ali na parte de cima da tabela, só que esse resultado acaba frustrando o torcedor e o time nessa briga pelo alto da Série B, nessa briga pelo acesso da Série B. O técnico Edson Vieira falou ontem em entrevista coletiva após a partida e comentou um pouquinho, né, dessa atuação do Londrina, dessa sequência de resultados que foi quebrada, a primeira derrota em casa nesta Série B. Ele comentou um pouquinho também da postura do Londrina nessa partida diante do Ceará. Vamos ouvi-lo. Nós saímos da lona com 2 vitórias. Talvez nós chegamos hoje aqui para jogar contra o Ceará e a gente flutuou. A gente chegou aqui, nós vamos jogar aqui ganhando do Ceará como nós ganhamos da Ponte, como nós ganhamos da Tombense. E não é assim que funciona. O que me deixou assim esperançoso até para o próximo jogo foi o segundo tempo. Eu acho que o segundo tempo eles tiveram um brilho, eles se entregaram e até não tem como tirar a derrota. Primeiro é mérito total do Ceará. O Ceará é mérito total.
A diferença é que nós tivemos oportunidade e não fizemos, e eles fizeram. Londrina agora busca a reação no próximo sábado já contra o Ituano, fora de casa, no sábado à tarde. Vai em busca dessa recuperação para pegar esses pontos, né, que perdeu ontem em casa e tentar reconquistar uma reação aí na Série B. Londrina ficou no meio da tabela, 11º colocado, tenta agora novamente com uma vitória respirar e se aproximar da parte de cima da tabela, né, Alberto? Tomara, Saviani. Tem mais informações lá no ge.globo, na internet. E daqui a pouco também, agradecer o Saviani aqui, liberar o Saviani e chamar agora os destaques do GE na tela da RPC. Muito boa tarde para você, semana especial, semana de Libertadores. Por isso, no nosso encontro marcado depois do meio-dia Paraná aqui, no Globo Esporte, vamos falar muito sobre a maior competição de clubes da América do Sul, como foi a rodada desse meio de semana. E você sabe quando foi a primeira participação de um time paranaense na Libertadores? Tem reportagem especial no nosso quadro Minha Libertadores. O Corinthians ainda não venceu sob o comando do Luxemburgo, o Palmeiras deu show, o Coritiba está na crise. O Atlético Paranaense joga contra o Grêmio no final de semana. Soares vai vir? A gente te conta. Depois do meio-dia Paraná, vem com a gente no Globo Esporte. No próximo bloco, ainda do meio-dia Paraná, você vai ver informações atualizadas do assassinato de uma mulher pelo marido na zona sul de Londrina. Ele foi morto logo após o crime. Imagens ao vivo de Londrina, mais 5 mortes por dengue foram confirmadas pela Secretaria de Saúde aqui na nossa cidade. São 3 homens e 2 mulheres. As vítimas moravam nos bairros Cabo Frio, Vila Nova, Leonor e lá no Três Bocas. Todas tinham comorbidades, outros problemas de saúde. Desde o começo desse ano, já são 22 mortes por dengue aqui em Londrina. Agora, meio-dia e 55. Um homem foi morto após assassinar uma mulher hoje cedo na zona sul de Londrina. O Meio-Dia Paraná está acompanhando isso desde o início do jornal e agora volta a falar com a Vanessa Navarro, que traz as atualizações desse caso. Alberto, a gente se deslocou aqui até a frente da casa onde ocorreu o feminicídio no Jardim Tarobá. O pessoal do Instituto de Criminalística e também o IML acabou de chegar por aqui, né? Eles acabaram de chegar para fazer as análises periciais e também depois, claro, o recolhimento do corpo da mulher, identificada como Maria de Fátima. Nós ainda não temos a idade dela, inclusive a polícia disse que não estava conseguindo puxar os documentos porque ela é da Paraíba e não chegou a transferi-los para cá. A Maria de Fátima foi morta dentro da casa a tiros e facadas pelo companheiro dela, José Honório, de 39 anos. Em seguida, ele fugiu lá para frente da Penitenciária Estadual de Londrina, a unidade 1, no Jardim Acapulco, a alguns quarteirões daqui, e já chegou ferido a facadas. Inclusive, ele estava se ferindo com uma faca, partiu daí para cima com essa arma dos agentes penais, foi baleado e acabou morrendo lá no local. A gente tem imagens das armas que foram apreendidas com esse homem, uma faca e também uma arma de fogo. Na arma, segundo a perícia, segundo a polícia militar, na verdade, havia 2 projéteis que ele tentou disparar e não conseguiu e pelo menos um que chegou a ser disparado. Ainda não se sabe o que causou a morte dele, se os ferimentos que ele mesmo desferiu contra si ou os tiros dos agentes penais, que acabaram atirando para conter a agressão. Ele partiu para cima deles lá na frente da penitenciária. O fato é que o perito do Instituto de Criminalística comentou que a princípio havia ferimentos de bala causados pelos agentes penais nos membros inferiores. Então é possível que eles não tenham causado a morte, sim, os outros ferimentos e até mesmo uma possível luta corporal que ele teve com a vítima, a Maria de Fátima, aqui na casa. Então é um feminicídio seguido da morte do autor desse assassinato, que agora está sendo investigado pela polícia. Alberto. Valeu, obrigado aí a Vanessa Navarro com essas atualizações. Daqui a pouco lá no G1 também já tem mais informações para você. Trazer agora informações do tempo aqui no nosso Meio-Dia Paraná. Essa quinta-feira, ainda com tempo firme por aqui e segundo a meteorologia, na sexta da mesma forma. A temperatura será muito parecida, mínima em Apucarana de 14 graus e as máximas de 28, 29 na sexta-feira. Em Londrina, sexta e sábado ainda com tempo firme. Mas olha só, o domingo é a volta da chuva ao norte do Paraná. Domingão, mínima de 19, máxima não deve passar dos 24 graus e previsão de 12 milímetros de chuva. Essa área de instabilidade está avançando para o norte do Paraná e, portanto, traz chuva nesse fim de semana, no domingo em especial, segundo a meteorologia.
E começou o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas da Previdência Social, do INSS. Essa antecipação já virou tradição nos últimos anos. O calendário é esse que você vê na tela. Na tabela, para quem ganha um salário mínimo, o pagamento está começando hoje, quinta-feira, 25 de maio. Já a segunda parcela será paga a partir de 26 de junho. A data exata varia de acordo com o número final do NIS, o número de identificação social do INSS. Lá no G1 tem a tabela completa para todos os beneficiários, inclusive para quem ganha acima de um salário mínimo. Trago agora os destaques desta quinta-feira do Jornal Hoje, que começa logo após o Globo Esporte. Olá, no Jornal Hoje, deputados e senadores escolhem os nomes que vão comandar a CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro. As reações às decisões do Congresso que esvaziam os poderes dos Ministérios do Meio Ambiente e dos povos indígenas. Uma comissão aprovou as mudanças ontem e os deputados ainda decidiram acelerar a votação do projeto do marco temporal, que pode dificultar o reconhecimento de novas reservas indígenas. Na fronteira com o Paraguai, bandidos se aproveitam do movimento intenso de motos para trazer drogas e contrabando para o Brasil. A Alemanha, a maior economia da Europa e quarta do mundo, entra em recessão. Economistas culpam a inflação alta e as consequências da guerra na Ucrânia. Uma pesquisa mostra que o desmatamento na Mata Atlântica caiu no ano passado, mas ainda assim foi o segundo maior em 6 anos. E as homenagens a Tina Turner, a rainha do rock que atravessou gerações e vendeu mais de 100 milhões de discos. Eu espero você no Jornal Hoje. Até lá. JH, logo após o Globo Esporte. Vou trazer agora participações de telespectadores, recado do Gil Cunha, do São Fernando. É perceptível que a falta de ambulantes no calçadão esvaziou o fluxo, mas também é importante que os interessados regularizem suas atividades. Todos ganham com isso. Segunda-feira, inclusive, vai ter um mutirão na Agência do Trabalhador para atender essas pessoas aí, para tentar colocar esses trabalhadores no mercado formal de trabalho. E também o registro da equipe de enfermagem ali do posto de saúde da Vila Nova. Ontem eu fui até lá receber a vacina bivalente, a 5ª dose contra a Covid-19. O pessoal muito carinhoso, o registro por lá, e eu compartilhando aqui o meu agradecimento a eles e a tantos profissionais de saúde aí que têm garantido a nossa superação aí a essa pandemia, a imunização de toda a população. Agora, 1h03, a gente vai terminando o Meio Dia Paraná com um giro de imagens por Londrina. Um assunto que gerou muita repercussão hoje foi a redivisão das regiões da nossa cidade. A Zona Norte, por exemplo, passará a ser Zona Norte 1, 2 e 3. Já na Zona Sul temos algumas alterações. O Guanabara continua sendo Zona Sul. Já a Gleba Palhano passa a ser Zona Oeste da nossa cidade, junto com o Colúmbia, o Bandeirantes, Sabará e até o Leonor. É a cidade crescendo, se expandindo e essa alteração no plano diretor, trazendo aí essa nova distribuição dos bairros da nossa cidade. Agradeço a sua companhia, a sua participação. Desejo uma ótima tarde e te espero amanhã às 11h45. Forte abraço e até lá! Meio Dia Paraná. Oferecimento: Viscard faz muito mais por você e Unimed Londrina.